E o que tinha por trás disso? Por que ele começou a fazer esses stories? Porque ele estava com muito medo, porque há meses atrás começou uma onda de mutilações na propriedade dele. Vários animais foram mutilados, ele perdeu muitas... Essa informação eu não tinha. Nesse episódio, Rony Vernet analisa um novo capítulo do caso Mike Leão, que ganhou ainda mais repercussão após relatos preocupantes vindos de seu sítio no Paraná. Segundo Mike, depois das supostas aparições de luzes e objetos incomuns no céu, alguns animais da propriedade começaram a aparecer mortos em circunstâncias que ele considera estranhas. A coincidência levantou novas perguntas e alimentou ainda mais o mistério em torno do caso. O Mike tinha 40 mil seguidores no domingo e hoje tem 1 milhão de seguidores. Cara! Né? Então, eu nunca vi isso em relação a um avistamento, uma pessoa que postou um vídeo de um OVNI e saltou de um dia para o outro de 40 mil para 1 milhão, acho que isso é inédito no mundo, acho que Rony, em relação... Olha o interesse da galera, e a gente tá falando 1 milhão de pessoas, não é só a gente que se interessa por UFO. Todo mundo meio que se interessou nisso, né? Para ele ter um crescimento tão alto, não é só aquele nicho que tá sempre ligado nas notícias, né, cara? Porque é por causa do filme, por causa dos documentos que os Estados Unidos estão divulgando, mas por causa também, eu acho que da pessoa, né? O jeito que ele tratou isso, né? Você vê ele espantando, é uma novela, né? Vai crescendo, né? Vai crescendo o que ele tá vendo, o que tá acontecendo. Depois ele filma à noite, não é isso? Ele é um cara carismático, né? Um cara jovem, carismático, cuida de animais, não tem uma causa ali por trás. Não um cara que postava OVNIs, né? Sim. Um cara que postava, assim, a vida dele de animais na fazenda. E acho que também o que interessou do lado pessoal dele é isso. E além disso, como você falou, né? Ele foi tipo um reality show ali, OVNI, né? Ele foi postando de manhã alguns acontecimentos, alguns que podem ser explicáveis, outros algumas coincidências, outros de fato podem ser anômalos, mas o fato é que ele foi montando ali no Stories de forma natural, não foi uma coisa forçada, deu para ver isso, e o relato dele também é bem espontâneo, e acho que isso que cativou o pessoal, a forma que ele fez, né, foi criando ali uma intensidade, algo também que eu não tinha visto acontecer, alguém com tantos detalhes, que fala bem, né, ele é uma pessoa que fala bem também, então isso também ajudou, e o que tinha por trás disso? Por que ele começou a fazer esses Stories? Porque ele estava com muito medo, porque há meses atrás começou uma onda de mutilações na propriedade dele. Vários animais foram mutilados, ele perdeu muitas... Essa informação eu não tinha. Não, também não Ainda sabia tem... disso. Gente! Cara! Ô, Rony! Gente, para com isso, não é cara! verdade. Eu não sabia dessa informação. Eu achei que era só o vídeo. Também. Eu achei que ele foi se assustando com as coisas no dia, mas... Cara, conta isso. Eu não sabia disso daí, não. Em agosto, né, do ano passado, um pouco mais, né, de 6 meses aí, e acho que no começo do ano também aconteceu. Então, entre 1 ano e 6 meses, ele perdeu muitas ovelhas lá na propriedade dele. Ele é um cara que resgata animais para poder cuidar, né? E ele perdeu de forma inexplicável ovelhas que o pessoal estava achando que era uma onça parda, já que não tem onça pintada lá no Paraná. Achando que era uma onça parda, só que os animais eram encontrados sem órgãos, né? Sem um fígado, sem um coração, às vezes com furos. E que é o que está acontecendo no Brasil todo. Está acontecendo no Piauí, aconteceu no Maranhão, aconteceu agora no Paraná. Está acontecendo muito, Alagoas virou um epicentro disso. Então tem casos que são onças, tem casos que são cachorros e tem casos que ninguém sabe o que é uma coisa anômala que fura, tira sangue, às vezes corta, às vezes tira órgão. Isso aconteceu lá, eles achavam que era uma onça. E agora hoje eu vi até a declaração dele falando que, olha, já não sei se é onça mais, porque esses acontecimentos todos... Então isso aconteceu também há um mês atrás, se eu não me engano, não na propriedade dele, mas na propriedade do lado. Uma das partes mais intrigantes desse caso é que Mike Leão afirma que, após as supostas aparições no céu, alguns animais de seu sítio começaram a aparecer feridos ou mortos, em circunstâncias incomuns. Esse detalhe chama atenção porque relatos semelhantes já apareceram em outros casos ufológicos ao redor do mundo, onde testemunhas associaram a presença de luzes estranhas a alterações do comportamento de animais. Cachorros foram feridos, vários cachorros, inclusive cachorros grandes como Fila brasileiro, feridos por essa criatura, ou seja lá o que for. E isso causou muito medo nele. Inclusive ele fez, muito antes desse caso, vídeos alertando a população, olha, tem uma onça solta aí, tranquem seus animais à noite, ela tá atacando 7 da manhã, 5 e 6 da tarde, quando anoitece, quando vai clarear, então cuidado. Isso causou muito medo nele. Pra mim, aí depois o Edson vai poder falar melhor, que o Edson falou com ele diretamente, eu não falei com ele diretamente, eu só assisti as informações que ele tinha publicado. Pra mim, o que fez ele criar esses vídeos todos era esse medo que ele tava desse animal desconhecido que ele achava que era uma onça,
e que estava matando animais, ele estava muito preocupado com isso, porque ele é um cuidador de animais. Então, começa-se a história ele de manhã assustado com barulhos, com um tipo de rosnado diferente, com outro barulho que parecia uma catraca, uma engrenagem, uma corda esticada. E aí, por isso que ele começou a ir gravando as histórias. Antes não tinha nada de OVNI, né? A preocupação dele, de fato, era essa questão da onça mesmo, que estava na propriedade. Então, assim que tudo começou até chegar à noite, né? Onde ele grava esse fenômeno, essa luz na montanha próxima. Né? Pois é. E assim, é uma história interessante que ele está contando, porque o que a gente vê é um rapaz que cuida de animal, preocupado com os animais genuinamente. Eu vejo em outros casos assim que a gente teve antes, que a pessoa vê algo, grava algo, que parece que é alguém que estava com muita vontade de ver, né? Sim, é alguém que diferente. Queria muito, que tinha essa pauta. Essa diferença de ser assim, o rapaz está preocupado porque pode ter alguma coisa que é perigo para o bicho, e será que é outro bicho? E será que é um não sei o quê, papapá? E de repente vem essa história. Acho que isso também tocou muito as pessoas, porque você não vê ele forçando para querer dizer que é OVNI desde o começo. Não, né? Ele tá assustado, tá achando que é bicho. Estranho. E tem algo que chama muito atenção, gente. Que no momento em que ele assusta com barulho, os animais, todos os animais, estão olhando para o lugar que ele começa a procurar de onde vem o barulho. Se sou eu tenho uma casa na montanha. Mas eu saio, eu não pego nem o carregador do celular. Se meu filho, papai, fica aí, papai volta daqui a pouco. Você vai atrás? Não, eu vou embora, eu fujo. Eu fujo. Você acha que eu vou ter treta com esses ET? Eu não sei o que ele quer, né? Você sai correndo só de roupão, né? Mas ele vai deixar o filho, ele come essa criança aqui, eu empurro meu filho na frente. Tô brincando, filho, nunca faria isso. Mas vamos liberar o Rony, então. Rony, a gente vai voltar a falar com você mais pra frente, porque, claro, vai ter desdobramento disso, tem o lançamento do filme do Spielberg também. Como você quer encerrar isso sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil, que você falou desses casos, e os casos dos Estados Unidos? Um ponto que mudou completamente esse debate aconteceu quando o Pentágono começou a liberar vídeos e documentos sobre os chamados UAPs, os fenômenos aéreos não identificados. O mais interessante é que o governo americano não afirmou que se tratavam de naves extraterrestres, mas reconheceu oficialmente que alguns objetos registrados por pilotos militares não puderam ser identificados com certeza. Isso fez com que um tema antes tratado como teoria passasse a ser discutido em audiências oficiais e investigações governamentais. Pra gente já falar com o Boaventura. Você vê que o interesse está enorme, né? 1 bilhão de espectadores lá, entraram no site do Pentágono para ver, agora o cara ganhou 1 milhão de seguidores, todo mundo está querendo saber disso. Como as meninas falaram, esse medo dele, evidentemente, gera nele uma vontade enorme de ficar olhando tudo que está acontecendo em volta, por conta que ele está interessado em saber o que está acontecendo, e por isso, certamente, que ele gravou esse vídeo. Às vezes ele podia estar dormindo, mas não, ele estava preocupado com os barulhos, com os animais, e isso fez ele observar mais a natureza e gravar esse vídeo, né? Obviamente que esse estado psicológico dele tem coisas ali que podem ser explicáveis, coisas que não são, mas o que chamou interesse, de fato, é esses fenômenos que todos andam juntos, né? A mutilação de animais sempre anda junto com OVNIs, questão de efeitos físicos como sons, estranhos, poltergeist, tá tudo sempre andando meio que junto ali. Isso que é interessante, torço aí para que o Edson, eu sei que o Edson conseguiu contato com ele, torço para que o Edson consiga ir lá, visitar, conversar com ele, obter mais informações, já que o Edson vai conseguir fazer as perguntas, certamente as perguntas que ninguém fez, né? Por conta de estudar esse assunto há muito tempo. E é isso, o assunto está esquentando muito, todo mundo quer saber o que está acontecendo, e faço a campanha aí para você, Vilela, faz a campanha lá com a Universal, para se tiver alguma sessão premiada do filme do Spielberg, chamar eu, Boaventura, você, e depois a gente faz um programa discutindo o filme do Spielberg. Quando conectamos todos os pontos desse episódio, percebemos que o caso Mike Leão reúne elementos que aparecem em muitos dos grandes mistérios da ufologia. Testemunhos, fenômenos incomuns, registros em vídeo e perguntas que permanecem sem resposta. Entre coincidências e acontecimentos intrigantes, o mistério continua aberto. Deixe sua opinião sobre esse tema e comente qual assunto você quer ver no próximo vídeo. Pare de pagar caro em passagens. A comunidade Milhas 3.0 mostra como viajar pagando quase nada. Link na descrição. Entra agora!